E aí, pessoal, vamos entrar aí na nossa live, conversar um pouquinho sobre fio. Vim correndo, daí eu fui correndo ali pelo menos secar minha franja, né, e passar um batom. Demais também, né? A gente fala, quando eu tô arrumada, eu acabo me sentindo mais confiante, então eu não gosto de dar aula, fazer live sem nada assim de cara lavada. Quando eu tô arrumada eu me sinto mais confiante. E sabe que isso é a premissa da estética, né? Pelo menos é a premissa do meu trabalho, assim. Eu quero promover a beleza das pessoas para elas se sentirem assim, né? Mais confiantes. Eu acho que tá totalmente ligado. Sem dúvida tá. Vocês estão vendo uma fumacinha aqui, gente? Eu liguei, ótimo. Eu acendi um palo santo. Porque eu gosto, tenho o meu lado meio místico. E daí tá a fumaça bem aqui, só não precisa ficar na minha cara, né? Eu acendi correndo, porque eu vim correndo fazer a live. Então, gente, na verdade não é uma live aula de nada, eu só quero conversar um pouquinho com vocês sobre fios, porque muita gente me pergunta, e até propus a gente fazer um café, né, pra conversar junto sobre fios, porque é um assunto bem polêmico. Tudo que envolve marketing, tudo que envolve moda, né, é polêmico porque existe uma opinião científica por trás das coisas, onde a gente tem evidências, onde a gente tem que levar um monte de coisa em consideração. E quando uma coisa entra na mídia com muita força, com muita popularidade, vamos dizer assim, a gente corre o risco de negligenciar algumas coisas que são básicas, né? Por exemplo, o conhecimento ali de anatomia que a gente já usa rotineiramente dentro dos nossos procedimentos, ou então a gente acaba achando que é aquilo mesmo, porque promete aquele resultado, mas na verdade nunca nem viu, não acompanhou, mas entra na onda de que todo mundo está fazendo, né? E principalmente em relação aos profissionais da estética, é aquela ilusão de que, nossa, dá para ganhar dinheiro, porque se eu compro um fio a tanto, consigo vender a tanto, é um procedimento que é lucrativo, né? Eu consigo vender ele com um valor mais elevado. Mas consegue garantir esses resultados? Porque, assim, quando a gente pensa na carreira a longo prazo, a gente tem que pensar num cliente que fique mais tempo com a gente, né? Até dei like aqui, botem aqui o coraçãozinho para a live ser transmitida para mais gente. E então, quando a gente pensa a longo prazo na carreira, a gente tem que analisar tudo que a gente faz lá no consultório e ter uma posição, ter uma opinião. Eu acho que é imprescindível um profissional ter um posicionamento, seja ele de acordo com a massa, né? Seja ele contrário, mas que seja justificável. Isso é o que importa. Tu realmente tem que acreditar e tu tem que saber justificar, né? Porque eu digo assim, gente, falar, todo mundo fala o que quer, né? Mas justificar o que fala é outra história. E eu acho que uma das formas da gente se diferenciar é realmente tendo esse embasamento, entendendo, tendo um olhar um pouco mais crítico sobre as coisas que a gente faz. E não só reproduzir o que a boiada faz, porque todo mundo faz, porque o marketing é esse agora, porque as pessoas estão buscando. Mas tu já pensou que tu pode educar o teu público de uma forma diferente? E que vão ter pessoas que vão acreditar nos fios e vão ter pessoas que vão questionar e vão ter pessoas, tô falando de fios, né? Mas vamos levar para tudo, Mas só direcionando mais para os fios por conta dessas evidências, né? Por conta desse olhar mais crítico realmente que tem muitos profissionais fazendo e às vezes coloca na balança, bom, eu vou realmente entrar nisso daí ou eu vou pensar no que eu tô fazendo? Por quê, gente? Porque fio promete esse lifting. Então, qual é a tentação da gente ter uma avaliação no rosto? Até quem acompanhou a aula de análise facial, quem não conseguiu assistir ao vivo e se cadastrou lá no e-mail, vocês conseguem acessar por aquele link que vocês receberam no e-mail ainda, tá? Mas ela não está disponível para quem não se inscreveu, só para quem se inscreveu na aula. Então, o que acontece nos fios? Eu falei na aula que quando a gente vê aquele rosto com o terço inferior marcado, né, com aquele aspecto já do bulldog, aquela marionete, a tentação de colocar fio é enorme, porque a gente sempre busca a estratégia de fios pensando nesse terço inferior, é ou não é? Alguém aqui pensa em colocar fio, alguém que já coloca fio aí pensando em outra região? Tô falando de fio de tração, tá, gente? Fio especulado, fio com garra. Porque geralmente a gente busca um resultado de lifting nessa região.
E quando eu falo, né, que o cliente chega no nosso consultório fazendo aquilo com a mãozinha, né? Eu queria que meu rosto ficasse assim, ó. Se ficasse assim já tava ótimo. Quem nunca ouviu isso? Isso é muito comum. E as pessoas chegam em casa e acham que o fio vai ficar isso aqui, com essa naturalidade toda. Inclusive, daí hoje me perguntaram, né, na caixinha de perguntas, porque eu gosto de deixar a caixinha antes da nossa conversa. Tipo, Joana, é normal ficar um botão? Daí eu falo, o cliente fez isso aqui, ele não fez isso aqui, eu quero ficar assim. Não, ele falou, eu quero ficar assim. Então o efeito estético dele, gente, não é esse lifting maravilhoso, que seria ótimo se a gente cortasse essa parte, fizesse um facelifting muito bem feito, né? Mas não é isso que o fio vai fazer. Porque o que acontece? O fio, ele tem um monte de garrinha. A gente vai trabalhar ele em quantidades adequadas para o peso daquele rosto. Então, como é que a gente determina a quantidade de fios? Com o peso daquele rosto. Porque eu estava falando da tentação de colocar fio no bulldog, principalmente em rostinho mais cheinho, com mais gordura. Porque a gente já pensa, né, vai segurar, se fizer isso aqui já tá ótimo. Só que a gente esquece que é muito peso. Por que eu tô falando do rosto mais cheinho? Porque quando o rosto é mais cheio, a gente tem mais dificuldade de enxergar as regiões de preenchimento e reestruturação. Quando o rosto é mais magro, tem aquele aspecto já mais nítido das quedas, fica mais fácil da gente ver as regiões para preencher e para reestruturar. Mas quando o rosto é mais cheinho, a gente tem medo de deixar o bochechudo, de deixar o bolachudo, não é? Eu imagino que é o medo da maioria, pelo menos quando eu converso aí com os meus alunos, meus colegas, é o que vem. Então, a gente tem muito medo de trabalhar com volumes em rostos mais cheios, daí cai na tentação do fio. Porém, o rosto é cheio, ele é pesado. Então, vai tracionar, vai perder essa tração muito rápido. E vocês já pensaram que o plano de aplicação do fio, ele é no subcutâneo profundo, ele está na gordura. Por isso que vocês pensem comigo, quando eu tenho um rosto magro e eu coloco um fio de tração ali, eu tenho menos camada de gordura. Façam essa experiência com um filé não, né? Mas um coisa de porco, de galinha, né? Bota numa coxinha de galinha que tem pouquinha gordura, daí coloca a coxinha e faz a tração. Daí agora faz isso com uma carne de porco, com uma manta de gordura desse tamanho. Coloca na banha e solta. O que vai soltar mais rápido, gente? Quando eu tiver mais peso, quando eu tiver mais gordura. Não faz sentido isso pra vocês? Porque na pele menor, primeiro ele tem mais peso e ele tá mais aderido nesse subcutâneo. Porque mesmo o subcutâneo profundo vai estar mais perto da derme, então ele vai conseguir fazer o lifting. Faz sentido isso pra vocês? Ou vocês acham que é piração? Vocês sabem quem que me falou isso? Ninguém. Quem que me contou isso? Ninguém. Foi observando e fazendo os links, fazendo as conexões. E por isso que eu gosto hoje de passar isso tudo pra vocês, porque eu tenho certeza que tem informação que vocês não encontram em muito lugar. E então, quando a gente olha pro rosto e quer fazer esse lifting, eu não tenho como negligenciar que tem gordura ali e que o fio não vai ter um bom resultado ali. Então, gente, deu pra entender essa diferença do rosto magro pro rosto mais gordinho. E outra questão, como perguntaram ali na caixinha, né? É normal ficar prega? É normal? Eu pergunto pra vocês, é normal eu ser assim? Se eu chegar na rua assim, as pessoas vão olhar e vão achar que eu sou normal? Vão achar que eu tô normal ou todo mundo vai olhar pra um botão no meio do meu rosto? Então, eu falo, tudo que for inestético, independente de ser esperado ou não esperado, não é normal. Você está fazendo um procedimento estético para melhorar uma certa característica. Tudo que for inestético, oriundo daquilo que foi feito, não tem como dizer que seja normal. É normal, A-tip. Sim, é normal, mas tá feio, não é? Tu não vai deixar o cliente com aquilo ali. Agora, até onde é aceitável? Bom, isso aqui já é inaceitável, né? A pessoa não tem uma prega no meio do rosto, isso aqui já é inaceitável. Então, não é normal. Então, vamos pensar. Porque, às vezes, a gente quer se defender de más técnicas por conta desse normal. Não, mas pode acontecer, isso é normal, isso é normal, isso é normal. É normal, mas, por exemplo, um exemplo. Bolinha de preenchedor no lábio, não é? Ficou bolinha. É normal? Tá te incomodando? Vamos tirar, porque normal não é. Ninguém quer ter uma bolinha no lábio. Vamos dizer que é normal? É normal acontecer porque é comum acontecer.
É comum acontecer a bolinha, mas não tem como dizer que é normal. Ninguém que tem uma bola no meio do lábio. É comum. E aí, a pessoa conseguiu, vamos tentar tirar. Agora, ficou demais. Não, tu vai ter que tirar, tu vai ter que aplicar mais. Ou não, é pequenininha, ponto. Não, tá aqui, mas não é uma coisa que vai incomodar. Deixa quieto. Mas normal não é, tá? Então, é normal ficar prega? Claro que não é normal. É normal aparecer o fio, o PDO que é azul, por exemplo, né? Ou então eu não aparecer, mas ele ficar, por exemplo, a ponta, que a pessoa sorri às vezes e dá pra ver a pontinha aqui. É normal? Não é normal. E isso aí é erro de técnica, tá? Isso aí é erro de técnica. Por quê? Quando a gente tem principalmente o rosto magro, acontece isso que eu falei. Então vocês viram que o fio, ele vai indo de um problema pro outro? Por isso que ele não é essa beleza, essa facilidade que todo mundo está fazendo e fazendo as bobagens que estão fazendo? Porque ele vai te levando de um problema pro outro. Então assim, se o rosto cheinho dá pouco resultado, eu preciso de muito fio. É mais fácil de eu aplicar porque eu tenho mais subcutâneo. Mais fácil de eu errar, mais fácil de eu não errar, né? Desculpa, mais fácil de eu não errar. Por quê? Porque eu posso aprofundar mais e diminui o risco dele ficar superficial, diminui o risco dele ficar o botão ou evidente na entrada ou na saída. Sim, diminui. Só que no rosto magro eu tenho muito pouca gordura e daí pode acontecer, ele é mais indicado, porém pode acontecer os problemas. Então entendem que ele é um círculo de problema. Então nunca vai colocar? Não, a questão é tu saber aplicar adequadamente e saber indicar. Por quê? É uma região, voltando, no rosto cheinho, no rosto mais magro, no rosto mais flácido. O que é o ideal então pra gente fazer num rosto mais flácido, com menos gordura, que seria uma boa indicação para fio? Primeiro, eu tenho que diminuir, quanto menos peso esse fio tiver para sustentar, melhor ele vai sustentar, não é? É um fiozinho, gente, com as garrinhas bem pequenininhas. Não acho que é um fio com as garras enormes que vai... Não, olha o tamanho daquelas garrinhas. Então eu preciso de mais fio e quanto menos peso, melhor, mais vai durar. Só que aí a gente tem a questão da mímica, né? Por exemplo, muita gente aplica fio para fazer o lifting aqui lateral, né? Entra com a incisão aqui desse lado, às vezes sai com aqui, sai com embaixo, ou faz para baixo, faz pro meio, ou faz 2 e 2, tem várias técnicas, mas geralmente tentando fazer isso aqui, né? Trazer esse lifting nessa região. E se eu tenho menos peso, se eu tenho essa região mais estruturada, que é a perda mais comum que acontece no envelhecimento, ou vamos dizer assim, não é mais comum, mas é a perda que dá mais a aparência do envelhecido, são essas perdas dessa região média. Então eu preciso reestruturar essa região primeiro, para daí complementar com o lifting com fios, porque eu tô dando estrutura de sustentação, que não vai sair quando eu sorrir, ele não vai, é um preenchedor, é um volumizador, é um bioestimulador de colágeno, que vai fazer essa adesão do tecido ficar melhor, um ultrassom microfocado. Então eu tenho que preparar esse SMAS todo, porque o SMAS que a gente fala, né, o sistema músculo aponeurótico superficial, que é onde o ultrassom microfocado ele atua. Até falei na aula também para vocês. A gente vê nesses atlas de anatomia tudo bonitinho, né? Osso, gordurinha, osso, músculo, gordura, pele. Só que na vida real, infelizmente, não é essa divisão toda maravilhosa. A gente tem uma miscelânea de coisa ali, né? Que tu mal consegue identificar num cadáver fresco, por exemplo, quando a gente vai olhar a realidade. Então é muito fácil tu achar que tá numa camada e tá noutra. E aí que acontecem os problemas, porque a gente precisa entender exatamente que nível que tá trabalhando. Então, esses mas, né, para concluir a questão da tração tá bem colocada ali. Esses mas que tá praticamente junto ali a gordura com o músculo, não junto, mas vocês, né, é uma coisa que não é essa divisão perfeita. E a pele, né, se a gente trabalha a níveis de estímulo de colágeno mais profundo, com um bioestimulador, com um ultrassom microfocado, a gente consegue deixar esse sistema todo um pouco mais organizado e mais aderido, né? Porque ele vai ter mais colágeno, ele vai estar um pouco mais rígido por conta desse aumento das proteínas do colágeno ali nessa estrutura. Então, se eu coloco um fio ali, a tendência é ele estar mais aderido do que numa gordura molenga, na pelanca, que é o que eu falo. Vai pendurar a carne, vai pendurar a pelanca no fio.
que acontece? É bonito, daí fica repuxado. Não, mas daí eu não tenho como ficar com isso aqui repuxado, porque daí eu tenho excesso de pele, né, gente? Agora, se já tivesse preenchido, reestruturado, agora fica não cheio de prega, porque tá a pele toda flácida, suspensa num fio. Sabe que não faz sentido pra mim isso esteticamente, tá? Olhando aqui não é uma coisa que faz sentido esteticamente pra mim. Agora, vou reestruturar, trago os volumes adequados, trabalho colágeno, prendo essa pele, deixo ela bem. Daí eu posso fazer com menos fios, o cliente vai gastar um pouco menos, mas em compensação ele já fez um monte de outras coisas que deram um resultado real. Então a tentação de tu ganhar fio é a ilusão temporária. Ah, mas eu vou ganhar 5 mil de fio numa aplicação com tantos fiozinhos. Ok, tu garante esse resultado? É realmente isso que esse cliente precisa? Ótimo, deixa pra usar essa carta lá no final do tratamento. Prepara antes, conversa com o cliente, entende o que está acontecendo e daí entra com o fio como a estratégia final. Porque na maioria das vezes não precisa. Essa é a questão, a maioria das vezes não precisa. E eu recebo no consultório direto cliente que fez fio de primeira como primeiro procedimento estético, gente. Primeiro, nunca preencheu 1 ml de ácido hialurônico, nunca fez um botox. De verdade, estou falando para vocês porque é real. E veio e se encheu de fio. Porque, sei lá, não sei por que está acontecendo isso. E eu tô falando que está acontecendo, não sei se está acontecendo no mercado e na cidade de vocês também. Mas aqui eu não sei o que aconteceu. Está todo mundo pirado no fio. Já não sei quem é que tá me assistindo aí. Se manifeste, por favor. Meus convidados de live. Deixa eu ver quem é que tá aqui pra conversar comigo. Porque aqui realmente tá essa febre. E eu acredito que até, eu não sei se isso aí tem a ver com franquia, conseguem comprar um preço bom e daí, nossa, vamos vender fio porque a lucratividade é boa. Não sei se é isso. Não sei se é isso. Mas está acontecendo. Olha, Bela, a Patrícia, pois é, ó, também. Pois é, gente. Ari, tudo bem, gurias? Que bom tê-las aqui. E vocês já fazem fios? Já aplicam fios? Como é que tá na cidade de vocês? Porque eu vejo muito isso, assim. E daí, quando eu dou curso, o que acontece? Os profissionais, agora, por exemplo, semana que vem a gente tem a mentoria aqui. E daí, de um monte de gente que, é fio. De entrar em contato com a mentoria porque quer colocar fio. Isso é um dos motivos até que eu tô fazendo a seleção, né? Porque não é essa a ideia. Pelo menos não é essa a visão que eu tenho, né? E... Tu chegou a fazer, Patrícia? Eu vi que tu mandou a pergunta. Tu chegasse a fazer em ti ou foi em alguma cliente que tu viu o resultado? Porque fizesse em ti, pois é. E o que aconteceu? Porque eu acho que tu me mandasse do botão, né? Eu acho que foi do botão e de ficar aparente o fio. Pois é, isso aí é uma das intercorrências mais comuns com o fio. Porque o que acontece, gente? O fio, pensem assim, ó, vamos ser bem didático aqui, ó. Eu tenho a pele, eu tenho a gordura e eu tenho o músculo, tá? Então, eu faço um pertuito, porque a maioria deles é canulado, então eu vou fazer um furinho para entrar com o fio. Geralmente, essa região aqui é uma região dura de entrar. A gente não tem tanta gordura aqui em cima do zigomático, aqui do finalzinho dele, ó. E geralmente a gente entra por essa região. Então já é uma região mais dura. Deem o coraçãozinho aqui pra gente entregar a live, gente. E daí o que acontece? Tu fez o botão anestésico, e daí a tentação pra ele entrar mais fácil, porque ele é uma cânula grossa, e daí o que tu faz? Tu já vai indo com ele, meio lateralizando ele, tu entra em 30 graus, quase, pra conseguir ir acomodando ele já assim, ó. Então, por exemplo, aqui tá a pele, aqui tá a gordura, aqui tá o músculo, né? Daí tu vem com ele aqui, ó, pra ele entrar mais fácil. E daí, achei o subcutâneo. E daí tu vai lá, chegou até onde tu queria. E daí tem gente que trabalha com ele saindo. E também essa saída, daí pega e vai superficializando ele pra sair na outra ponta. Porque fica mais fácil, porque é mais fácil tu romper o tecido assim do que assim, né? E daí o que acontece? Aqui. E aqui ficou evidente. Corre o risco do botão, porque daí ele tá com a ponta bem aqui. Tu pode tentar soltar, mas ele não vai soltar, porque se ele soltar vai ser mais difícil, porque ele tem mais fio, entendeu? Tem maior comprimento do fio, eu fazendo isso aqui, do que eu deixando ele todo no subcutâneo. Ele tem 2 voltinhas, não tem? Que daí quando eu esticar para tentar aumentar a tração, não vai ser tão fácil. E daí corre o risco de ficar repuxado e essa ponta
evidente, principalmente se vocês estão trabalhando com PDO que é azul, né, gente? Daí fica aquele azulado aparecendo na pele. Então, qual que é o segredo para não acontecer isso? Em vez de eu entrar com ele assim, faço o pertwist em 90 graus, entro em 90 graus, pelo menos, mais ou menos ali, sei lá, 0,7 milímetros, mais ou menos, né? Entra com a ponta e daí tu vai soltando, vai virando, entenderam? Até eu chegar na camada certa. Daí é difícil, porque daí a cânula fica aqui, ó, presona não é? Porque eu fiz uma curva com ela. E daí se a pessoa já tem gordura, ela fica com isso aqui tipo esmagada e a cânula pressionando. Então eu tenho que manter mais força. E daí eu tenho que cuidar, porque como ele vai estar mais preso aqui em cima, e eu entrei assim e fiz isso aqui. Então a pele aqui em cima tá fazendo essa tensão pra cânula não virar, né? Porque ele tá preso aqui, mais profundo. Então eu tenho que ter força para segurar aqui, eu tenho que tentar virar e eu tenho que manter isso aqui no subcutâneo. Entenderam? Porque se eu for fundo eu vou pro músculo e daí corre o risco de eu romper algumas artérias e daí ter alguns problemas. Ou a tendência, ou se eu pegar aqui e começar a tentar forçar muito para ele não ir no músculo, eu quando vê, tô lá pinçando a derme. Daí eu baixo minha cânula, ó, e a pelezinha vem junto. Então não é tão simples. E a galera sai colocando o fio como se é só tchá, 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 tchá. E daí acontece todos esses problemas. Vocês viram como não é tão simples assim trabalhar certinho? A tentação de sair fazendo as coisas do jeito que a gente aprende de qualquer jeito. Porque daí quando tu tem 1, 2, 3 intercorrências, daí tu começa a pensar, é verdade, né? Isso aqui não é tão simples assim. Tá dando muito problema. Ou então, em vez de tu analisar e corrigir a tua técnica, tu deixa de trabalhar com ele. Não quero mais trabalhar com fio. Eu trabalho com fio, trabalho bastante com fio, gente. Só que não é em todo caso. E é isso, é tratamento. Eu quero que meus clientes tenham o melhor de todos os procedimentos. Para ele chegar lá, a gente tem esse passo a passo. E daí, no final, pode se entrar com fio. E pode ser uma ótima estratégia. Só que é isso que eu falo, tem todo esse cuidado, né? Tem o problema das espículas. Tem fio que não é bidirecional, então às vezes tu introduz e tu não consegue tirar se tu tiver que puxar. Não é que tu não consiga, vai ser mais difícil, vai dilacerar um pouco o tecido. Daí pode deixar o rosto cheio de hematoma, né? Pode ficar até cicatriz, dependendo da profundidade. Se tu dilacerar demais as entradas e saídas, pode ficar uma cicatrizinha. Entendem que não é tão simples? E daí, todos os atendimentos que vocês vão ter que fazer para tentar resolver isso, não compensa o dinheiro que vocês ganharam daquele procedimento, tá? Então, o que eu falo, é possível trabalhar sim, acho que todo mundo que trabalha com harmonização deve saber todas as técnicas, mesmo que não queira fazer, tem que saber. E isso eu falo para meus alunos da estética, né? Quando eu falava tinha aula de botox, de preenchimento, não de como fazer, mas explicando brevemente. Elas não podem fazer, mas o cliente de vocês faz. E se não vai fazer com vocês, mas ele vai chegar para vocês contando o que fez. E vocês têm que saber o que é isso. Mesmo que não façam, a gente tem a obrigação de saber o que acontece na estética. E como eu me informo muito de cirurgia plástica, quer dizer que eu faça? Não, mas eu entendo. Então, entendo dentro da minha limitação, dentro da minha profissão. Não é uma coisa que eu digo assim, não, isso aqui não faz parte da minha área, eu não quero saber. Não, eu tô falando de rosto, a pessoa foi lá com a mesma finalidade, que é estética. Fazer um procedimento para embelezamento, para envelhecimento. E como eu vou dizer que não tem nada a ver comigo? Né? Eu quero saber quais são as áreas de lifting, por quê? Por que a pessoa faz um facelift? Onde é que é a entrada? Onde é que é a saída? O que tá fazendo? Isso não tem toda a relação com com o que a gente faz? Pelo menos eu acho que tem, total, não é? É a mesma coisa que uma pessoa que, eu faço botox, eu sou esteticista, eu só faço limpeza de pele. Mas o cliente fez botox e chegou na tua mão, querendo fazer uma revitalização, querendo fazer um microagulhamento, querendo fazer não sei o quê. E aí, tu não sabe o que é um botox? Até pra te mostrar pro teu cliente que tu é um profissional atualizado, né? Que tu tá ali, que tu estuda, que tu sabe, tu é um profissional da estética, independente do que tu faça. Né? Eu posso escolher agora trabalhar só com enzima. Eu continuo sendo uma profissional da estética, a minha cliente vai ser a mesma que vai no cirurgião plástico fazer lipoaspiração e abdominoplastia. Entendem? Então não tem como eu simplesmente dizer que não é it's not my business, né? Claro que é. Vocês têm alguma dúvida específica de fio? Acho que eu falei bastante, né? Acho que eu falei tudo sobre fio. Perguntem alguma coisa. A Patrícia perguntou como faz pra minimizar isso. Deixa eu ver se... Desculpa se teve pergunta pra cima, eu não vi.
O que tu pode fazer é tentar romper essa atração, porque a mímica, como eu até coloquei ali nas respostas, a tua mímica vai fazer ele durar menos, isso é fato. Só que vale a pena tu controlar a tua mímica facial a ponto de tu controlar até teu próprio sorriso para não soltar o fio. Pesem isso. Porque dependendo da região, não sei aonde que ela aplicou, né, Patrícia, mas geralmente vem a saída deles vem nessa região perto do sulco nasolabial. Mas e o que tu vai fazer? Tu vai ter, não sei se foi em cima, se foi embaixo, tô falando assim, né, sem saber o que aconteceu. Mas tu pode tentar massagear a região, tipo, tirando a tração dele, fazendo com que ele aprofunde um pouco. Porque o fato dele estar aparente realmente é superficialização. Só que acontece que quando não é só a pontinha, que é quando acontece isso que eu falei pra vocês, da entrada não ter feito a entrada em 90 graus, de ter feito ela na diagonal, daí a ponta ela vem superficializando até aqui. Então por mais que tu empurre, tu não vai conseguir chegar tão fundo, porque ela tava aqui na tua derme, foi ali, epiderme, derme, e daí ela ficou a área de contato ficou muito grande nessas regiões. Então por mais que tu tente empurrar ele pra dentro, ele só vai um pouquinho mais pra dentro, vai continuar ficando mais evidente. Então, é isso que eu falo, é complicado. E daí, dependendo da tua produção de colágeno, porque todos esses fios, eles são bioestimuladores também. Eles estimulam colágeno. À medida que teu corpo vai absorvendo eles, ele vai deixando ali uma rede de colágeno. E podem perguntar que, tu nunca falou deles como bioestimulador de colágeno. Porque pensem bem, gente, é uma tirinha, né? É bem pouco comparado aí num bioestimulador injetável. Então, assim, o efeito dele, para ter realmente um efeito de estímulo de colágeno, do lifting por esse estímulo de colágeno, a gente precisa aí de pelo menos uns 5 a 6 fios por hemifase. Daí vai ter um efeito de estímulo de colágeno interessante, que mesmo que o efeito do fio de tração não seja significativo ou duradouro, eu vou ter um estímulo de colágeno que vai fazer que vai naturalmente fazendo a sustentação. E daí ele vai ter esse efeito dos fios de sustentação que a gente fala, os PDO, especulado, screw, parafuso, não sei o que. Toda essa intenção de estímulo de colágeno. Ele pode fazer sim, C em mais quantidade. Daí a gente tem um efeito que, né, bota na balança, legal. Mas daí a pessoa vai gastar muito mais do que se ela fizesse, por exemplo, um Elancê ou um Sculptra, né, que eu considero que são produtos especialmente para estímulo de colágeno e vão produzir mais colágeno do que um fio, tá? Então eu acho que daí, se for com essa intenção, eu preferiria fazer um bioestimulador do que o fio. Então, por isso que é bom preparar a pele antes, tá? E infelizmente nesse teu caso não vai ter muito o que fazer. E em relação ao botão também, tenta empurrar pra dentro e volta, né? Eu sempre falo assim, fazer muito antes de fazerem clientes. Isso aí, é isso. Tem outras coisas que vão dar mais resultado, que vão dar mais satisfação pro cliente, é isso que eu acho. Hoje, dentro da minha escala de escolhas, o fio não tá nas primeiras opções. Acho que tem muita coisa melhor do que os fios. Essa é a minha opinião, em resumo. Não é que eu não goste dele, acho que ele pode ser útil num momento específico. Acho que se fosse para escolher, eu faria bioestímulo com PDO liso, né? Que daí tem muito menos problema e igual tem problema. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto, aproveitar que eu tô aqui, mostrar uma intercorrência, que eu tava fazendo uma limpa no meu celular. Mas não vou achar aqui. Não vou achar nunca, não dá pra ver os álbuns. Eu tava fazendo uma limpa no meu celular e achei umas fotos antigas de clientes. E daí tinha um PDO meu do olho, não no meu olho que eu fiz, e que superficializou. E daí ficou aquela bolinha aqui, ó, na região dos olhos. E daí inflamou um pouquinho, criou um pouquinho de pus e ficou aquela bolinha. E daí, claro, sabem que ficou meses, gente. Ficou meses. Ficou uns 4 meses aquela bolinha. Não, acho que até mais. Eu já deve estar fazendo 6 meses. E daí, tentei tirar o fio, não achei o fio. Anti-inflamatório, né? Fiz umas injeçõezinhas ali com o corticoide também. Mas vai saindo com o tempo, tem que ter paciência. Superficializar fio é uma bosta, por isso, tá? Porque a pontinha dele causa fibrose ali na região. Então, olhem como ele estimula colágeno. Viram como é verdade? Acreditaram agora? Vocês estão vendo o colágeno dele. Se fosse assim, não iria fazer essas fibrosezinhas ali, né? Porque realmente ele tá ali causando essa microinflamação, né? Querendo induzir como se fosse uma cicatrizaçãozinha.
Só que como ele é biocompatível, esse processo não vai ser via plaquetas, né? Quem é meu aluno de microagulhamento sabe do que eu tô falando, né? A gente fala sobre isso lá no curso, sobre toda essa ativação via inflamatória, né? Via plaqueta. Então, tem sentido até para isso, para vocês verem. Daí forma colágeno bonitinho, não aquele colágeno cicatricial que a gente não quer no sangramento do microagulhamento. Ai, gente, a ciência é maravilhosa. Me viram agora rindo à toa, né? Eu sou muito retardada, de verdade. Porque eu adoro quando acontecem esses links que mostram pra gente que todo conhecimento sempre é válido, né? Todo conhecimento sempre é válido. Sempre é válido. Então não rotulem as verdades, né? Isso aqui é válido pra cá, isso aqui é pra isso. Comecem a associar todo o conhecimento que vocês têm, todo o conhecimento que vocês têm, que é muito. Cara, pra gente harmonizar um rosto, olha tudo que a gente tem que estudar. Pra gente trabalhar com injetáveis, pra gente trabalhar com fios, com bioestimulador, olha tudo que a gente tem que estudar. Se fosse simples, a gente não precisaria ter feito uma faculdade toda da área da saúde antes para estar ali fazendo isso, né? Era só pegar e fazer. Mas não, olha quantos anos, né? De formação inicial e depois de toda essa especialização que não se complementa nela. A gente tem que fazer um monte de curso para se aprimorar e, né? E a gente vai achar que o conhecimento é só para uma coisa, só para outra. Vamos começar a fazer as conexões aí. Porque tudo que vocês aprendem, tudo que eu falei aqui de fio, se vocês entenderem, e isso é o que eu gosto sempre de fazer nas minhas aulas, por isso que eu falei do microagulhamento, olha como tudo se complementa. Quando a gente entende o que está fazendo, tudo fica tão mais fácil, o raciocínio fica tão lógico, que tem coisas que tu consegue fazer sem nunca ter visto, sabe? Tem coisas que tu consegue fazer só deduzindo, porque tu tem um conhecimento exatamente das regiões, o que tu está fazendo, que inflamação é essa, o que está causando ali. E daí, por associação, né, o nosso cérebro elabora estratégias, o nosso cérebro já consegue fazer tudo por conta, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. Por isso que eu falo pra vocês, e friso e repito, estudem, gente, peguem 1 hora da semana que seja. Parece muita coisa, mas não é. 1 hora na semana é 10 minutos de Instagram menos na semana, né, que a gente fica, às vezes, rolando à toa aqui vocês estão estudando, né? Mas, por exemplo, isso aqui, ó, essa horinha já é o estudo de vocês. Acompanhem as lives, não só minha, tem tanto profissional bom dando conteúdo de graça. Conteúdo bom, eu aprendi muito no Instagram. Muito, até a questionar. Porque muitas coisas vocês vão olhar e dizer assim, tá, mas isso aqui não é bem isso. Já é estudo. Questionem aquilo que vocês discordam. Peguem, vou deixar um desafio aqui pra vocês, que ele é foda, mas ele funciona. Assistam coisas de pessoas que vocês não gostam e que vocês não concordam com a prática. Não que isso seja hábito, porque não é bom também ficar enchendo nossa cabeça de gente que a gente não curte, mas façam isso como um desafio, como debate. Pensa assim, o que eu faria? Por que não? Daí tu vai começar a questionar e é uma forma de tu estudar também, tu contrapor isso, porque tu é obrigado a formar tua opinião, né? Tu é obrigado a fazer tua cabeça funcionar, a pensar, a juntar os pontinhos. Então questionem-se, sejam curiosos, vão lá. É quase acabando, gente. Vou ter que cancelar a live. E fios lisos de PDO, qual a minha opinião? Eu acho que são ótimos, só que tudo é quantidade, né, Ari? Tudo é quantidade. Porque assim, ele é super fininho, né? O fio de PDO, gente, ele deixa eu ver se seria isso mesmo. Ó, ele seria um pouquinho mais espesso que um fio de cabelo. Quase um fio de cabelo. É muito pequeno. Então pensem, né, no meu fiozinho de cabelo aqui, ó, onde ele vai estimular colágeno. Aqui nessa regiãozinha não vai conseguir fazer um colágeno, uma quantidade significativa para dar. Então eu tenho que botar vários. Daí eu tenho um efeito de estímulo de colágeno que vai fazer o quê? Essa sustentação. Semelhante aos bioestimuladores, especialmente sem volume, né? Um Sculptra, por exemplo, um Radiesse diluído. Que daí eu tenho praticamente um efeito semelhante aos fios em grande quantidade. Bioestímulo de colágeno sem volume. Então é legal, é uma boa estratégia. Só que mais quantidade, né? E o ideal de fio, gente, como ele é muito fino, é fazer mais sessões, não uma única, né? Fazer pelo menos assim 2 por ano, ou então associar com uma sequência de bioestímulo de colágeno. Tu pode fazer o bioestimulador injetável e daí fazer os fios tipo uns 3 meses depois. É bacana também, né? Mais perguntas? Digam aí. Tô gostando, gente. Bom, se cair, caiu, tá? Se cair, caiu. Já valeu a nossa conversa, já valeu o café, ó, tomei um café inteiro, agora tô até com sede de tanto tá falando.
Já foi, gostei dessa live. Assim, vou fazer assim mais vezes. Mais descontraído, tomando um café em casa. Podem perguntar, aproveitem, perguntem tudo que vocês querem. Hoje foi um cursinho de fios, né? Já deu pra ter um monte de informação nova, que às vezes faz mais sentido pra vocês. Essa coisa da profundidade, do plano, né? Porque às vezes a gente não entende o que tá acontecendo ali. Após os fios, então, vale a pena por radiesse? Eu acho que seria interessante fazer o bioestimulador antes, Patrícia. Faz primeiro o bioestimulador e depois o fio. Por quê? Porque tu pode romper esses fios quando tu estiver aplicando o bioestimulador depois. Porque ele vai levar aí, vamos botar, até uns 6 meses esse fio tá sendo degradado. Até uns 6 meses ele ainda é um formato de fio, meio molecão ali, gosmento, mais fininho, né? Porque ele já vai estar sendo degradado. Então ele não precisa, ele não pode, se eu faço o bioestimulador depois, a gente pode romper ele com a cânula, né? E daí às vezes o problema não é romper porque ele estaria ali só estimulando colágeno, não é essa atração. Mas eu posso mudar ele de lugar, acabar fazendo a concentração dele ficar mais desigual e daí acumular mais de um ladinho do que do outro. Então eu prefiro fazer sempre o fio por último. Antes de, por exemplo, faço fio de tração e quero fazer ultrassom microfocado? Não. Quero fazer fio de tração e quero preencher? Depende, tá? Depende. Por quê? Porque se esse fio tá inserido nessa região e eu for mexer pra cá, por exemplo, eu posso tirar essa tração, pode não ser interessante. Agora, tudo depende de onde ele tá. Por isso que é ruim mexer em rosto de fio de outro profissional, né? Por isso que é ruim. Quando tem cliente de fio que chegou com fio pra mim recente, né? Eu fico cheia de senões ali, sabe? Porque eu fico com medo de tirar a tração, de deixar assimétrico por tirar a tração, porque eu não sei onde é que foi aplicado, daí às vezes eu vou mexer então é complicado. Não gosto de fazer cliente que já chegou com fio. Na verdade, eu quero fazer tudo nos meus clientes, né? Quero que eles cheguem em mim e façam tudo. Se tiver que fazer fio, que seja comigo. Quantidade máxima de fio que eu já coloquei por região. Eu já coloquei 6 fios por M-face. 6 de cada lado. Ficou um resultado bom. O cliente ficou bem satisfeito, mas a gente já tinha... É uma cliente que faz muita coisa, assim. Então, assim, a pele tava já super tratada, entendeu? A gente já tinha feito elancê. A gente já tinha feito elancê, a gente fazia microagulhamento, foi isso, né? Não era, então, assim, sempre uma pessoa que cuidou de várias maneiras. E daí e era um rosto que não era um rosto muito gordinho, né? Então foi assim, perfeito, um rosto que ainda não era muito envelhecido. Isso aí dá certo. Porque quando a gente pega aquelas pessoas bem, o especulado, liso, liso. Liso a gente faz muito, né, gente? Liso eu coloquei ali, acho que o máximo que eu coloquei foi 30 por lado. 30 por lado. Foi pensar que é muito, não é nada. E eu queria colocar mais, porque, né? Daí tu vai fazendo rede. E cuidar, que eu falo da síndrome do rosto inflado, né? Quando a gente faz essa distribuição de fio, de PDO liso, a gente pode cair no mesmo erro de muita gente quando aplica Sculptra, né? Que acha que sempre que tu for fazer só bioestímulo, que teoricamente não te promete volume, tu não vai ter volume nenhum. Gente, tem espessamento dérmico, tem uma adesão desses mas e uma remodelação. Então, se tu ficar aplicando por tudo, porque o que o cliente faz? Prestem atenção. Quando o cliente chega no consultório, ele fala assim, eu queria melhorar isso aqui, ó. Ele não pega exatamente nessa região, né? Eu quero melhorar isso aqui, ó. E daí qual que é a tentação? Vamos tirar essa flacidez dessa região que ele tá reclamando. Porque ele tá reclamando dessa flacidez aqui. E daí eu vou lá e preencho aonde? Aqui. Eu quero projeção aqui? Tem certeza que eu quero projeção aqui? O que acontece se eu projetar aqui? Isso aqui, ó. E daí eu tenho um rosto inflado, né? Agora, posso refinar? Posso. Vou fazer várias sessões desse bioestimulador? Não. Vou optar sempre por um bioestimulador que não dê volume. E não vou ficar repetindo, porque senão acontece o rosto inflado, né? De eu ir fazendo, e daí quando vê, perdeu o formato. Até tava fazendo um post sobre isso hoje, esse aqui eu acho que tá aqui perto. Ó,
com a foto da Nicole Kidman. Olha aqui, ó, o rosto inflado. Cadê a bochecha? Cadê a marcação do malar? Então não adianta nada eu pegar e fazer por tudo só porque tá flácido ali, né? Tem que pensar na estratégia. Olha só que didático, tinha até uma foto aqui esperando para mostrar para vocês num assunto que nem é o que eu ia falar na live. Mas uma coisa leva a outra, né, gente? Uma coisa leva a outra. Ele já tá falando aqui de Sculptra aí. Mas os fios lisos eu gosto para essas regiões que a gente não quer muito volume. Em relação aos outros bioestimuladores, ele vai dar menos volume, tá? Então é interessante quando eu quero regiões que eu não quero muito volume. Por exemplo, essa região média aqui, bacana. Região de olhos, né, para flacidez. Ah, mas eu quero volume, eu tenho olheira. Então vamos preencher e daí eu trabalho flacidez. Região de olhos, gente, eu gosto de trabalhar com peeling profundo para retração de tecido. Tá? Com peeling médio, com mata, né? Pra fazer retração de tecido mesmo, tirar essa flacidez. Que é o que tá na moda aí nesses protocolos da vida, não é? Que tá na moda agora isso aí. Só que é o que eu falo, cuidem com marketing, coisa que a gente já faz há anos. Uma pessoa pega, patenteia, vende o curso caro, e daí é a fórmula mágica, né? Mas existem formas e formas de se fazer. E que são muito boas, e a gente desconhece, então às vezes vale o curso. Eu falo, faça o curso, vai dar só. Se tu não sabe fazer e acha que faça, que vale a pena aprender a trabalhar. Mas pensem que às vezes existem vários outros cursos que estão fazendo a mesma coisa. É só isso. É legal, a gente inventa uma coisa, bota um nome, daí aquilo vira o... Mas é interessante, eu acho que valido e aprovo muito a iniciativa desses profissionais também. Muito, muito, muito mesmo, admiro super. Né? Mais perguntas, gente? Amei essa live, teve muito conteúdo, meu Deus do céu, valeu uma aula de fios quase. Mas como minha bateria tá acabando... O que eu fiz? Tá aparecendo? Tá. Querem fazer mais pergunta? Então é isso aí, gente, o resumão é esse, tá? É interessante, não é tratamento principal, essa pele tem que estar tratada, essa gordura não pode ser muito espessa. Vejam os exemplos, não vou repetir tudo, mas olhem lá no início da live, eu dei 1000 exemplos. Uma aula de fios. Se tiverem mais perguntas, deixem aqui. Vocês gostaram? Foi válido alguma informação para vocês? Digam aqui, pra gente encerrar nosso café. A despedida. Eu acho que sim, pra mim foi super. Acho que foram conteúdos bem relevantes. Que massa, Patrícia, que bom, viu? Como às vezes são detalhezinhos que a gente não pensa. E coisa simples, vocês viram que tudo que eu falei aqui não é nada de absurdo. Consegui romper o fio. Ai, tinha que dar um print nisso aqui. Ai, só vocês mesmo. Mas faz quanto? Já faz 2 meses que tu colocou, guria? Meu Deus, 2 meses ele ainda tá assim, que repuxado. Viu como ele... Olha aí, ó, a prova número 2 de que em rostos jovens ele tem um efeito melhor. Olha só. Por quê? Porque é um rosto jovem. E 2 meses ele ainda tá com a tração lá, ó, bonitinha. Olhem como a prova do que eu falo. Viram como não é mentira? Como tem indicações, agora ficar botando fio num rosto de 60 anos, sem estrutura nenhuma, todo flácido, é pendurar pelanca no varal, né, gente? Não tem sentido. Não tem sentido. É isso aí. Pergunta, Patrícia. Pergunta que eu me vou. Ai, adorei. Tô aqui cheia das minhas anotações, gente. Criofrequência. Não, porque pode romper o fio. Não pode. Não pode, nada. Radiofrequência, criofrequência, ultrassom microfocado, nada. Tá? Só se for a teu objetivo tirar essa tração, entendeu? Tirar o efeito, tirar tudo. Agora, nessa parte que tá superficializada, se tu ficar fazendo o procedimento de estímulo de colágeno junto, tu tem mais chance de fazer fibrose, tá? Por exemplo, agora eu quero tirar com a radiofrequência, daí eu vou lá, coloco calor em cima, faço esse choque térmico ali da crio, por exemplo, e daí, junto com o estímulo de colágeno que está acontecendo do fio que está ali superficializado, daí eu posso fazer até uma cicatriz hipertrófica. Não, dependendo, né? Hipertrófica se tu tiver um problema de cicatrização, porque daí vai ser muita lesão ali na superfície,
tá? Então não. Ó, nos olhos, primeiro peeling ata, depois fios, preenchedor para finalizar. Eu faria ao contrário. Eu faria primeiro ata, porque daí ele vai retrair bem o tecido. Depois o preenchedor e depois os fios. Por último. Terminaria com os fios. Depois, eu sempre gosto de terminar com os fios. Vocês viram que isso é uma... tudo que perguntaram, a sequência acabou sendo essa. Por quê? Primeiro, se eu faço trabalho primeiro a pele antes, eu tenho um ponto de partida melhor. Então, eu vou provavelmente precisar até de menos produto, no sentido de correr menos risco de formar bolsa, porque eu já tenho a pele mais retraída, né? Toxina também é interessante para essa região, dá para começar com a toxina, fazer o peeling, depois a toxina. E daí os fios por último, porque tu vai ter esse bioestímulo por mais tempo, que vai agir em sinergia ali com esse peeling. Daí tu pode fazer o fio e depois fazer mais uma ou duas sessões do ato. Daí tu tem um rejuvenescimento Maravigold de região de olhos. Nota 1000, daqueles que ninguém consegue. Região de olhos não é fácil trabalhar, né, gente? A gente subestima os peelings por isso. E não sabe que ele pode dar mais resultado ali. Peeling com microagulhamento. Perfeita associação, peeling com microagulhamento. Região de olhos não pode subestimar a pele. É pele, porque só é pele, entenderam? Ai, quando eu falo pra botar a cabeça pra pensar, o que é o problema da região de olhos? Excesso de pele. Pele, 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 pele. Então o que a gente vai tratar na região de olhos? Pele. E daí, claro, aprofundamento do sulco, preenchedor. Daí tu já quer informação de privilegiada, né, Ari? Não, isso aí daí é no curso, isso aí já é informação demais. Tem coisas que daí vocês abusam. A gente tem um limite. Sabe por quê que eu não faço isso aqui? Porque eu não sei o teu grau de conhecimento de peeling, entendeu? Então é muito... cosmético é uma coisa muito séria. Então, meus alunos do curso de prescrição, dos meus cursos de peeling, dos meus cursos de microagulhamento, é uma base toda para te chegar num ponto de aplicar um peeling com segurança, né? Peeling é super sério. Então, imagina, eu falo aqui, daí tem um monte de gente olhando. Eu não sei, tu pode ser super expert em pele, em peeling, né? Já fazer isso há anos. Mas daí tem a outra aqui olhando. E daí, é sério? Então já vou anotar. Daí vai lá na farmácia, manda fazer, né? E daí não corrige pH, não sabe de nada. E daí dá os problemas e diz assim, não, mas foi a professora Joana que falou lá. Entende? Então tem informações que é um limite que eu não posso falar em rede social assim, né? Que daí é até antiético, né? É até antiético. Então vocês veem que as informações que eu dou aqui... Agora vai sair uma pessoa saindo enlouquecida fazendo fio. Não é assim também, né, gente? Não é todo mundo que consegue comprar um fio. Agora um ata, tu vai numa farmácia e qualquer um manipula. Então tem situações, tá? Vem fazer o curso, Sara, vem fazer o curso. Todo mundo tá pedindo, inclusive eu tô dando de bônus esse protocolo de região de olhos no meu curso, na minha mentoria, né? Todo mundo vai ganhar esse protocolo de região de olhos também, porque dá muita diferença na gente ter essa carta na manga para trabalhar com harmonização. Exatamente por a gente não ter resultados tão ricos com os procedimentos de bioestímulo de colágeno e de preenchimento para essa região de olhos. Skin booster, não sei o que, tudo isso é válido. Por isso que é um protocolo que realmente dá resultado, né? Por isso que eu falei, por isso que isso aí está sendo bastante explorado agora. E também nos cursos, no curso de harmonização online que eu vou lançar, ele vai estar lá também. Então não percam, que daí vai ter... para vocês conseguirem harmonizar um rosto completo, né? Desde de baixo até em cima. Vem tu pra Foz, Ari! Vem tu pra Foz! Ó, dia 5 tem mentoria. Entra lá, dia 5 agora, ó. E o ônibus de Curitiba pra cá é rapidinho. Dá tempo de se organizar. Dia 5 a gente tem mentoria. Tem uma vaga ainda, ó. E vai vir gente de Curitiba. Vai vir aluna de Curitiba. Aproveita e vem. Já sai com um monte de carta na manga aí pra alavancar teu consultório. Né? Porque a mentoria é isso, né, gente? A mentoria é diferente, não é cursinho de só aprender a fazer. A gente vai ficar fazendo o tempo inteiro, mas eu vou estar ali teus ouvidos individualmente, né? Fazendo toda a correção, ensinando a vender, ensinando a bolar os protocolos, né? Do cliente. Quando eu falo protocolo, é a avaliação, a análise que tu vai fazer daquele cliente, conseguir vender para ele,
conseguir botar o teu ticket médio mais alto, vender tratamento completo, porque tá tudo ligado, né? Porque não adianta nada só saber fazer. Por isso até que eu tive a ideia da mentoria, porque de cursinho, por aí, pipocando, agora eu vou fazer preenchimento labial. Quando a gente enxerga todos esses procedimentos isolados, né, a gente acaba virando um injetor e não um harmonizador, né? Eu sei injetar, sei fazer, sei pontual, mas o cliente quer uma solução mais completa. Assiste lá não sei se tu te inscreveu, mas tem os links todos ali para os cursos de microagulhamento, de prescrição, tá aberta, os online estão abertos, tá, gente? Então, a Patrícia é minha aluna do microagulhamento, super ligada. O depoimento da Patrícia foi muito legal, até hoje eu lembro e leio de vez em quando eu tô achando que nada está dando certo na minha vida. Eu penso, não, eu já ajudei um monte de gente, não é assim. Então, tá tudo disponível ali, gente. Se vocês quiserem os online, eu tô com o microagulhamento aberto, carrinho aberto e o de prescrição cosmética. E, inclusive, no pessoal do microagulhamento ganhou de bônus um peeling de ata, né? O pessoal da mentoria, eu acho. Eu não sei de qual que foi, porque eu dei o protocolo pra vocês. Um de cicatriz de acne e outro de um dos peelings lá. A gente tá sempre trocando ideia lá. E o de harmonização que vai rolar em breve. Fiquem atentos. Fiquem atentos. E a mentoria aqui, que da mentoria é eu e tu e eu, e a gente vai faturar de 50 a 60 mil por mês aí com estética. Ou eu devolvo dinheiro. É nesse nível hard mesmo. De comprometimento. Olha ali, ó, microskin, sucesso, ó. Posso pôr radiesse mesmo sendo após fios. Já falei. Fios de tração podem soltar tração se eu for fazer na mesma região. Agora, se eu vou fazer um radiesse em uma região que eu tenho certeza que eu não tenho fio, ok. Ok, não tem sentido tu fazer os dois. Porque tu pode tirar a tração do fio ou deslocar ele. Então, não é interessante. Acho arriscado. Por isso que eu falo, a sequência seria ideal. Primeiro o bioestimulador, o bioestimulador, depois o fio, tá? A gente vai ter uma turma agora dia 5 de março, daí eu tenho o One Day Experience dia 26 de março e a próxima vai para final de abril. A próxima vai ser final de abril. Acho que vai ser final de abril. E eu tenho essa possibilidade do One Day Experience também, que é bem legal. Tem bastante gente fazendo agora. Que é essa mentoria individual. Porque a mentoria são 5 alunos, né? É grupo VIP de 5. E daí tem que responder um questionário para eu conseguir nivelar essa turma para todo mundo ter mais ou menos o mesmo aproveitamento, né? Porque são 5 pessoas e como é uma mentoria, tem que render 100%. E o One Day Experience já é diferente. Já é tu e eu e um monte de cliente. E daí é pau e pau. A mentoria também. A mentoria e o One Day Experience são 100% práticos. 100% práticos. Não é aquela coisa que tu vai sentar na mesinha, ficar lá explicando o que é o ácido hialurônico, o que é a toxina, o que é um bioestimulador. Não. É pau e pau. No cliente. Pau e pau de trabalho, né, gente? Não dá paular no cliente. Ai, eu adoro fazer as mentorias e os cursos, porque é uma baita oportunidade de conhecer muita gente. E nos cursos com mais gente, né, a gente vai vir uma moça de São Paulo, Patrícia, mas tem que vir, gente. É só vir. Como é que vocês fazem cursos? Vocês são mal acostumados em São Paulo, porque tudo tem um monte de curso em São Paulo. A gente que é do interior já está acostumado a viajar para fazer curso. Vocês são muito mal acostumados, porque tem um monte de curso na região de vocês e daí não precisa viajar. Eu que fiz minha pós em Curitiba, tive que ir e voltar toda semana, né? Toda semana não, mas cada 15 dias tinha que ir, porque a minha pós foi lá as primeiras. Foi um sufoco. Todos os cursos que eu fiz, nenhum foi aqui em Foz. Nenhum. Então agora tá na hora de vocês saírem daí. Tem muito profissional bom que não tá na capital. Então é mais fácil ainda, ó. Tens que vir visitar a família. Já aproveita que traz umas moambas. E sabe o que eu acho legal daqui de Foz? Porque é um lugar turístico. Então todo mundo que vem pros cursos já traz a família, já emenda o fim de semana. Por isso que eu sempre dou na sexta o curso, né? Quinta ou sexta. Porque daí a pessoa já vem e emenda o fim de semana de turismo, né?
fica no hotel, já vai no Paraguai, já compra os negocinhos, e agora tá aberta a fronteira. Só de Argentina que não tá, mas o Paraguai tá. Daí já consegue também passear nas cataratas, ir no Parque das Aves, no Itaipu. Né? Já faz um roteiro turístico aí, já aproveita a viagem. Né? Viu quantas vantagens? É muita vantagem fazer curso comigo, gente, por favor. Foz é muito bom. Eu amo Foz do Iguaçu. Eu sou gaúcha, né, do interior do Rio Grande do Sul, bem no sul do Rio Grande do Sul. E já tô há 10 anos em Foz. Em agosto vai fazer 10 anos que eu tô aqui. E eu falo, muita gente pergunta, né? Tu voltaria pro Rio Grande e tal? Tu gosta do Rio Grande do Sul? Eu falo, eu gosto. Meus amigos estão lá, minha família tá lá. Mas eu não sairia de Foz por nada. Não sairia de Foz por nada. Eu acho que aqui é a cidade que eu escolhi pra morar, pra viver. Nada é fixo, né? Pode ser que amanhã não seja. Mas, por enquanto, eu amo Foz. Eu também acho, é um paraíso. Sabe por quê, gente? Porque é uma cidade... Olha, falando de Foz agora, nosso fio de extração é ótimo. É uma cidade que ela tem muitas possibilidades e é uma cidade grande, é uma cidade pequena, mas ela tem áreas de cidade grande. E tu não tem aqueles inconvenientes de cidade grande, como o trânsito, a violência, sabe? Daí, mas é fronteira, deve ser uma cidade super violenta, mas não é. Porque acontece muito acerto de conta entre bandido, coisa mais. A violência urbana, por exemplo, em Porto Alegre, vocês não têm noção. Me assaltaram já, perdi de conta. Em Porto Alegre, aqui em Foz, nunca tive nada, né? Carro, tu não podia deixar estacionado, chegar lá, tava o carro quebrado, sem o rádio sempre. Aqui, quem é que vai roubar a rádio? Tem Paraguai aqui do lado, né? Quem é que vai querer roubar a rádio de carro? Quem é que vai comprar a rádio roubado? Só ir no Paraguai comprar. Então, eu gosto muito de Foz. Então, tá aí o motivo. Não quero que vocês se mudem pra Foz, né? Vai que. Mas vocês podem vir conhecer esse paraíso do Brasil. Tá, gente? Então, ó, quem quiser saber mais da mentoria, os links estão todos na minha bio. Quem quiser já fazer seus microagulhamentos, seus cursos aí, ó, de capacitação, o curso de microagulhamento tá aberto. Quem quiser já conseguir configurar lá as turmas, então a gente tem mais vagas, conseguir configurar todos os aplicativos ali também. O de prescrição cosmética, que é super completo, e todos eles eu dou guia de fórmulas. Então, vocês têm, o de prescrição tem 86 fórmulas para vocês mandarem fazer para prescrever os home cares dos seus clientes, o skincare, de tratamento, de prevenção, de mancha, disso, daquilo. Porque o cliente gosta de cosmético, gosta, e tu saber prescrever é algo que te diferencia super no mercado. Muito, muito, muito. O cliente se sente que ele tá amparado ali 360 graus, né? Da pele, porque a pele faz diferença. Eu falo, não tem como harmonizar sem pensar em pele. Né? A gente gosta de um tratamento personalizado, então tu não vai prescrever aquilo que ele encontra em qualquer lugar, tu vai fazer uma fórmula para ele. O microagulhamento, que é um procedimento de pele que dá para associar com tudo, que coisas que nada consegue resolver, o microagulhamento consegue, e dá resultado porque é pele, gente. Viço, brilho, mancha, textura, poros, né? Uma pele bem bonita, bem tratada, vale mais às vezes que uma pele harmonizada, né? Harmonizada no sentido de preenchida e tudo mais. Claro que o ideal é associar, né? Claro que o ideal é associar. Mas tendo os dois, é tudo. Pensem bem, até no meu curso de microagulhamento, né? Vocês veem ali aqueles exemplos que eu dou daquela pele toda enrugada, né? E o depois. O que é mais fácil? Eu começar uma harmonização com uma pele bem tratada? Ou com uma pele toda sem vício, sem hidratação, sem substrato até para eu produzir um colágeno? Né? Porque no momento que eu já tenho uma pele mais preparada, o meu próprio bioestimulador vai ter mais efetividade. Né? Então tem um monte de coisinhas ali que valem a pena a gente fazer essas associações. E daí tem muita gente, mas eu não quero trabalhar com pele, né? Isso aí eu deixo pra minha estagiária, deixo pra minha esteticista. Mas vocês estão perdendo dinheiro também, tá, gente? Porque assim, ó, esse conhecimento, ele é super complementar, super complementar. Como eu estava falando do peeling para a área de olhos, né? Esse protocolo que eu estou desenvolvendo, eu quero associar o microagulhamento junto com o peeling, trabalhar com um peeling médio, trabalhar com uma descamação maior, trazendo retração de tecido. E tudo faz muito mais sentido se a gente já entende tudo isso. Quando eu estava falando para vocês dessa questão do fio, né? Fazendo associação com a cascata de cicatrização via plaquetária, né? Que é inflamatória. É só pensar, raciocinar em tudo que eu estou mobilizando ali, fazendo essa lesão, essa injúria tecidual. E tudo é um conhecimento que daí, eu aprendi isso lá no meu curso de microagulhamento.
Live, gente. Eu falei que eu ia falar só 15 minutos. Ai, gente. Eu falei que hoje eu ia falar só 15 minutos. Mas ficou muito massa. Quem entrou agora, assista a live desde o início. Porque eu trouxe muita informação massa, tá? De verdade. Tô falando porque se eu tivesse ouvido o que eu falei aqui quando eu tava começando, eu acho que ia ser super válido, tá? Porque tudo que eu falei aqui foram situações que eu vejo, que eu vivi e venci. Aprendi a lição no final das contas e consegui fazer muitas correções na minha técnica e hoje trabalhar com fios de tração com resultados muito mais satisfatórios, tá? E não quer dizer que eu tenha deixado de trabalhar com eles, mas eu aprendi a trabalhar com eles. E eu trouxe pra vocês como, tá? Então assistam a live, é um curso de fios. Só ter ousadia pra testar. Ai, Joana, tu é louca, como é que eu vou testar? Faz em ti, faz na mãe, faz em alguém que não vai te incomodar. Fazer alguém que não vai te incomodar, né? Óbvio. Vai fazer em cliente? Que não, tu nem pode. Quer dizer, pode. Se tu tá habilitado, tu pode. Mas vai testar em cliente? Não, né? Mas tá com medo, faz em alguém. Faz em alguém. Daí tu vai comprovar com teus próprios olhos. É assim que a gente começa, gente. Botando a cara e fazendo. Só que nunca em alguém que tu vá poder gerar qualquer coisa. Tu nunca vai vender isso. É como estudo. Pense assim, isso aqui é meu estudo. Tá? Vou dar, mas eu vou pagar tantos reais dando fio para essa pessoa, dando ml de preenchedor. É o preço, não é? É o preço da aula prática. Isso ninguém vai poder fazer por ti. Testem, façam, comprem e façam. Deixem de ser murrinha. Murrinha não, muquirana. Deixem de ser muquirana. De ficar economizando nesse tipo de coisa. Pro estudo, gente, pra harmonização vale investimento. Porque tudo isso volta depois. Então parem de ter medo de investir nas coisas. Ainda mais no aperfeiçoamento de vocês. Ah, tô com medo. Vai lá, compra o troço e faz em alguém. Se tu é habilitado, né, gente? Não tô falando para as pessoas saírem fazendo isso aqui, né? É bom falar, porque sempre tem um louco que entra aqui desavisado, não viu nada que eu falei antes, daí, olha o que ela tá falando pra sair fazendo. Não, gente, não é isso, tá? Não é isso. Mas tem que dizer porque é a verdade, é o que vai fazer a gente avançar nas técnicas, porque se a gente ficar sempre com medo, tu não vai conseguir colocar aquilo no teu mix de produtos que tu vai oferecer pro teu cliente. Sempre vai olhar com aquilo com uma, né? E daí quando o cliente pede aquilo, às vezes tu vai ceder sem querer fazer, né? Tá, mas eu não queria fazer isso. Então te justifica, respalda. Por isso que é válido estudar. Estudem e pratiquem. Essa é a minha dica. De ouro, pra sempre, pra todo sempre. Por quê? Porque o estudo é o que vai justificar tudo que tu fala, tudo que tu escolhe, tudo que tu vai fazer, é o que justifica tudo. Quem tá treinando agora, assista a live lá do início. De verdade, assista a live lá do início. E a prática é o que vai te dar segurança para te reproduzir tudo aquilo. Segurança, confiança, né? Saber lidar com intercorrência, saber entender o que deu certo, o que deu errado. Então pratiquem para vocês terem segurança e conseguirem vender isso com mais fluidez. Porque tudo que é novo pra gente, na nossa zona de conforto, tu acha que a gente vai querer inconscientemente vender alguma coisa que tu ainda tem medo de fazer? Que tu ainda tem medo de planejar? Que tu ainda tem medo do resultado que tu vai oferecer? Então, planejem, estudem e pratiquem. Por isso que as mentorias estão aí pra isso, pra te dar um boom de prática, pra te tirar isso da cabeça e rever tua crença de que tu não consegue. Tu viu? Como não consegue? Né? Eu vou te convencer em 12 horas que tu consegue. Tipo isso. Resumo da mentoria é isso. Eu vou te convencer em 12 horas que tu consegue dar esse resultado. Aqueles que tu vê aí nos antes e depois, tirando aqueles que eu até falei hoje nas stories, né? Desses antes e depois fake. Tirando esses antes e depois fake, aqueles antes e depois bonitos que tu diz assim, eu queria dar esse resultado. Eu queria saber fazer isso aqui, né? Tu pode. Eu vou pegar e fazer uma lavagem cerebral em 12 horas pra te mostrar que tu pode fazer aquele resultado ali, né? Porque às vezes a gente não sabe por onde começar, não sabe oferecer, não sabe o que vai fazer, né? Não, essa live vai ficar, gente. Essa aqui eu vou deixar de presente pra vocês. Porque é um conhecimento de fio que todo mundo deve saber, de verdade. Chega, né? Já passei de 1 hora de live. Que massa, adorei. Gostei muito mesmo. Todo mundo ficou aqui até o fim. Legal. Então vamos lá, gente. Assistam ela desde o início, porque eu não vou repetir tudo de novo. Foi muito conteúdo. É uma live que vale a pena assistir. Vou até colocar lá no YouTube, que no YouTube vocês conseguem assistir em modo acelerado, né? Fica mais fácil. Eu estudo bastante assim, sabia? É uma dica que eu dou aqui. Quando vocês forem assistir aula no YouTube, coloquem na velocidade mais alta, que daí mas dá pra entender. E daí a gente aproveita mais conteúdo em menos tempo. Dá tempo de estudar. Quando a gente não tem muito tempo, né? Todo o tempo que sobra é válido. Então, fica a dica aí. Vou baixar ela e vou colocar ela lá no YouTube pra vocês também. Tá bom, gente?
Beijo! Até semana que vem eu fazer. Essa semana eu não vou fazer mais live. Chega! Ou não, né? Eu ando tão louca. Até botaram na minha caixinha de perguntas hoje. 2 lives essa semana! Qualquer coisa eu apareço por aí. Que eu gostei, essa surpresa foi boa. Só que tive que fazer uma produçãozinha, né? Ali em 5 segundos, nem 1 minuto. Né? Fui lá e tchucu-tchucu no rosto pra não aparecer de cara lavada também, que daí ninguém merece, né? Como eu falei lá no início. Tem que estar apresentável. Tá bom, gente? Beijo. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Até a próxima. Como é que eu encerro esse negócio aqui? Tchau, tchau.